Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos ao KPMG Risk Journey de 2024. Chegamos, acho que finalmente aqui no nosso último dia, né, Eliette? Boa noite, Eliette. Bem-vindas à nossa apresentadora aqui, que todos vocês conhecem aqui junto comigo. Coutinho não poderá estar presente hoje aqui, mas Eliette, como todos sabem aqui, nossa especialista em governança, sempre trazendo os temas aqui relacionados. Tudo bem, Eliette? Tudo bem, Diogo? Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. É hoje que a gente vai ter aqui aquele monte de respostas para as perguntas que a gente teve nos 5 dias anteriores, né? Então, e lembrando aqui que você me lembrou um pouquinho antes, pessoal, podem colocar as perguntas e respostas aqui durante a apresentação. Em algum momento, se aquele tema estiver sendo falado naquela hora, a gente pode puxar pergunta durante a apresentação também, não precisa deixar até o final, né? E aqui, pessoal, chegamos no último dia, aqui está o QR Code de todas as apresentações, eu mandei e-mails para a maioria de vocês que participaram aqui, né? Chegamos no último dia, começamos falando com o Leandro aqui de risco cibernético, falando da importância de como evoluir os ataques aqui, como inteligência artificial é importante, como o seu relacionamento com terceiros é relevante, como o terceiro acessar o seu sistema, ele tem seus riscos, como você trata terceiros com segurança. Depois veio aqui o Laje, a Camila e o Marcelo De Anja falando das transformações que a gente teve, especialmente nas funções de GRC, e falaram muito de inteligência artificial e algumas perguntas. Eu até falei, não, vamos deixar para o nosso último dia, que acho que é hoje aqui. Depois a gente teve o Ito aqui, trazendo o estudo, né, que a gente teve aqui dos formulários de referência, né, quais são os riscos que as companhias estão reportando, um pouquinho de diferença das visões desse risco, que mudou um pouquinho aqui do mercado, né, da responsabilização do que você coloca no formulário de referência, o que a gente espera para 2024 também. Depois a gente sempre traz um tema de ESG aqui, a gente teve a Tamara, e o Winter e o Emerson aqui falando um pouquinho de direitos humanos, especialmente a parte de trabalho escravo, né, como existe a lei, mas como ela pode ser interpretada, mas como que você cria um programa, né, para fazer se existe algum risco de trabalho escravo, né, e aqui muito com terceiros, né, a gente vê que o risco de imagem é muito grande, mas ele está muito relacionado, e a gente vê que os issues, eles estão relacionados com terceiros, normalmente, que não tem muito controle a companhia, e a gente tratou bastante de como que a gente pode criar um programa para fazer esse tipo de avaliação. E na terça-feira, nós tivemos aqui uma apresentação específica aqui para o time de Financial Service, né? A gente falou um pouquinho dos riscos das operações digitais no mercado de Financial Service. O nosso Fábio, que era do Banco Central, trouxe o Bellini, que é do Banco Central aqui, né, Eliette? Foi uma apresentação aqui super dinâmica, eram os dois aqui com bate-bola. O Fábio já é um apresentador fantástico, com o Bellini também foi muito legal, né? A gente teve presença maciça aqui do pessoal de Financial Service. E hoje, finalmente, a gente chegou no dia que a gente falou, a gente vai deixar tudo para o último dia, que a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, a gente falou, a gente teve muita pergunta de governança, teve muita pergunta de risco, como eu sei que isso funciona, como que eu testo isso, como que eu acredito nisso, né, pessoal? E quem que a gente trouxe para falar disso aqui é o Santana, aqui, o Ricardo Santana, que é o nosso sócio responsável por inteligência artificial, mas Santana, antes de passar para você, eu esqueci, eu vou voltar aqui, que eu pulei o slide, eu sempre esqueço desse slide, que sempre a gente traz alguma coisa aqui, Santana. Isso aqui a gente está fazendo uma apresentação para falar o que está acontecendo no mercado, né? E a gente está trazendo alguns treinamentos que a gente tem relacionados aos temas que a gente está falando. E aqui tem dois, né, que a gente vai fazer. Você tem um workshop de inteligência artificial que vai ser feito em maio, 2 dias, que já foi feito alguns, né? Acho muito legal aqui com casos práticos aqui. Eu acho que tem uma para você abrir sua mente é super relevante, mais do que você aprender, mas abrir a mente. E o Risk University aqui também, que a gente tem um pouquinho de inteligência artificial também, né? O Santana está onipresente hoje em dia. A gente brincava que era o Leandro, que a gente falava em todas as apresentações até o ano passado. Agora, Santana, parabéns, você é o cara mais comentado em todos os dias do Risk Journey. Santana, obrigado pela presença, boa apresentação. Obrigado, Diogo, mais uma vez pelo convite, Eliette, não me abandone. O ChatGPT aqui, que não me esqueça, para que eu possa responder essas perguntas com assertividade, né? Quer dizer, na verdade, boa noite já, né, para todos que nos escutam. Eu preparei um material especial desta noite aqui para a gente encerrar essa jornada, onde eu quero falar muito mais de oportunidades e desafios,
né? Lembrando que essas imagens aí foram geradas pela inteligência artificial, pessoal. Então, vamos falar das oportunidades que sondam dentro da função de GRC, mas também os desafios, né, os riscos, como é que eu governo, como é que eu controlo, como é que empresas já estão auditando modelos de inteligência artificial, emplacando nos seus planos anuais de auditoria esse risco que, segundo grandes pesquisas, é o top 4, né, de hoje. Grandes pesquisas apontam o desafio de governar essa inteligência artificial. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui quais são essas oportunidades. Eu separei aqui sempre com casos de uso mais prático, relacionado à nossa função, tá? Também trouxe algumas pesquisas, e essas pesquisas, né, uma delas foi da KPMG, foi a GenAI Survey, onde ela trouxe, e isso é super relevante para nós que auditamos, né, ela trouxe um panorama muito interessante relacionado que como a IA está transformando as funções de negócio. E se os negócios estão sendo transformados, a gente tem que se adaptar, porque os riscos são novos, os riscos são diferentes, eu tenho que me adaptar todas essas mudanças. Então, se eu pego aqui setor de propaganda e publicidade, segurança, design de produtos, né, a IA generativa tem, de fato, impactado muito esses setores da nossa economia. Trouxe mais uma pesquisa aqui destacando a função de Risk and Compliance, onde ele, mais uma vez, e outra fonte de informação trata o impacto, né, que a IA generativa vai trazer nesta função de Risk and Compliance, né, afetando aí em torno de 15%, né, o percentual gasto e mais ou menos uma estimativa de investimentos nesta função. Adicionando aqui ao nosso contexto, né, eu diria que existem inúmeras oportunidades, inúmeros casos de uso, tanto da inteligência artificial clássica quanto da inteligência artificial generativa, né? É até interessante a gente dividir esses dois mundos, né, porque é a mesma inteligência, porém, só para a gente ter ali uma diferenciação de modelos, de oportunidades. E eu diria, né, pegando aqui um extrato dessa pesquisa, tem o link dela aqui nesse material que vocês vão receber, revisão de documentos legais, tradução de texto, elaboração de respostas, sumários de grupo, né? Eu tenho visto, né, empresas fazendo toda uma revisão de matrizes de riscos e controles através da IA generativa, leituras de documentos, sumários, preenchimento de controles internos. Então, tem muita coisa acontecendo na nossa função e as pesquisas trazem, né, esse retrato. Bom, dado isso, eu trouxe aqui uma ideia, tá? Ou seja, é um vídeo conceitual, mas para a gente começar aqui a drivar as possibilidades, eu vou pedir aqui para o Lucas colocar um vídeo, é um vídeo conceitual, mas que interessa muito das oportunidades de uso de IA generativa em canais de denúncia. Por favor, Lucas. Good morning, Laura. Thanks for joining. Let's see whether there is anything of interest from the whistleblowing hotline this month. Whistleblower AI, could you please talk us through the cases received in the last month? Let me check that for you. Only 5 cases have been received in the last month, 2 through the telephone hotline, 1 by email and 2 through the chatbot. Of these, 4 relate to potential HR misconduct and have been referred to the HR team. 1 related to potential financial misconduct. Whistleblower AI, please provide more details on this case. Let me check that for you. An anonymous message was sent by email to the confidential whistleblower inbox. We have sent an auto-reply to request further information, but it looks to be from a temporary email address. We assume no additional information will be available.
The email alleges that members of the warehouse procurement team have been colluding with suppliers to overcharge the company. The email also includes concerns that the procurement team may have set up a fake supplier. That's interesting. Laura, what are your thoughts? I agree, that's interesting. Structured data AI, in the last 12 months, what suppliers have the warehouse team been using? Let me check that for you. The warehouse procurement team have spent $35 million in the last 12 months. The team do not use many suppliers, as the top 10 suppliers cover 98% of this total spend. And open source AI, what can you tell me about these 10 suppliers? Let me check that for you. I can readily find a website for 9 of the suppliers. The 10th supplier, Dodgy Ltd., does not look to have a website. Open source AI. What do corporate registry records say in relation to Dodgy Limited? Let me check that for you. The owner and sole director is Alan Mastermind. It was incorporated nearly 3 years ago. There is a flag against Dodgy Ltd. That it has been declared a dormant company that has not yet filed accounts. Structured data AI. How long have we been trading with Dodgy Limited for, and how much have we spent with them? Let me check that for you. The first invoice recorded in our accounts payable system is from 2 years and 9 months ago. In total, we have spent $2 million with Dodgy Limited. Unstructured data AI. Can you please tell me who is corresponding with Dodgy Limited? Let me check that for you. Searching company office 365 mailboxes on the keyword Dodgy. 2 user mailboxes have 90% of the traffic for hits on Dodgy. The users are John Assistant and Jane Accomplice. HR AI. In which team do these individuals sit? Let me check that for you. Both John Assistant and Jane Accomplice sit in the warehouse procurement team. I need to drop for another call. Laura, keep digging into Dodgy Limited and let's take a closer look at the other 9 key suppliers. Report AI. Please summarize the initial findings on Dodgy Limited into a report for me. I'll need to take this to the head of compliance. Let me work on that for you. Estimated completion time 2 minutes. It will then be sent to your inbox. Excellent. Good work, Laura. Not ideal that we have an issue, but at least we have a handle on it already. Let's catch up later. Então veja assim, quanta oportunidade a gente tem de usar a IA generativa, de interagir com business corpus, né? Ali, cada vez mais, existe uma possibilidade da gente treinar a IA com as nossas políticas, os nossos regulamentos, com relatórios anteriores. Imagina uma IA que consiga treinar os seus novos colaboradores, os novos profissionais da área de compliance, de riscos. Imagina alimentar essa inteligência artificial com os riscos dos setores, riscos de pesquisas que foram apresentados aqui, e fazerem projeções. Então, existe uma infinidade de possibilidades de consumir dados abertos, dados estruturados, não estruturados. Olha que sonho, né? Construir um relatório enquanto a gente toma um café. Então, abriu-se um leque de oportunidades para a nossa função ser transformada. E quando eu vejo as pesquisas que eu mostrei, aquele percentual de mudança, de impacto, eu diria que é de 35% para cima o ganho de eficiência quando a gente inicia a aplicação e o uso da inteligência artificial. Então, vejo aí grandes oportunidades, muitos benefícios, tanto na área de surveillance. Aqui eu trago outro demo usando técnicas de processamento de linguagem natural. E eu vou pedir mais uma vez, esse vídeo é mais rápido para a gente discorrer aqui um pouquinho sobre os desafios dessa implementação. As empresas de telefonia possuem uma grande quantidade de contatos todos os dias, e lidar com tantas informações pode ser desafiador. Para facilitar a interpretação das ligações de telemarketing, esta solução classifica e identifica diversos fatores nas gravações das ligações realizadas. Teremos uma compreensão melhor da demo com as funcionalidades a seguir.
reconhecimento automatizado da fala. Nesta primeira etapa, é feito uso de uma ferramenta que transcreve os áudios para texto, extração de palavras-chave. As palavras-chave são identificadas e separadas por categorias. Isso possibilita a identificação de diversas informações e sua interpretação de forma mais eficaz. Essa funcionalidade também permite a identificação da menção a órgãos regulatórios ou empresas concorrentes. Detecção de silêncio. A função de detecção de silêncio facilita o reconhecimento da troca de falas entre o cliente e o atendente numa ligação. Adesão ao script. As palavras-chave também possibilitam identificar se os atendentes estão seguindo o script estipulado pela empresa, para que haja um padrão adequado em todos os atendimentos. Análise de entonação de voz. Através do Tone Analyzer, o Watson analisa a entonação de voz total da chamada, identificando os sentimentos das pessoas. Além disso, ele também detecta se houve alguma mudança de sentimento durante o atendimento, analisando diferentes sensações apresentadas na ligação e permitindo identificar o que motivou essa mudança. Classificação das intenções. A partir da necessidade da empresa, as intenções são pré-determinadas e a solução as identifica na ligação. No gráfico, podemos ver alguns exemplos das razões pelas quais os clientes entraram em contato telefônico, seja para fazer uma reclamação, tirar dúvidas ou solicitar alguma alteração no plano. Integração com a base de dados. As informações coletadas são enviadas para uma base de dados integrada, para que tenham acesso a ela se necessário. A partir disso, é possível fazer uma análise geral de todas as chamadas, bem como analisá-las com mais detalhamento, podendo assim compreender a origem de cada informação recebida. Com isso, o processo de análise se torna mais rápido e eficaz, auxiliando a empresa a melhorar a qualidade de seu atendimento através da interpretação detalhada das ligações, aumentando assim o nível de satisfação de seus clientes. Toda vez que eu assisto esse vídeo, eu lembro de um projeto que eu fiz junto com o Diogo Dias, onde nós íamos a lojas próprias desta empresa, dessa operadora, e a gente fazia um trabalho de cliente misterioso. A gente precisava de gravar todo um atendimento e, após esse atendimento, que geralmente levava 15 minutos, a gente precisava de analisar se eventualmente aquele vendedor utilizou ou não palavras proibidas no script, e gastava-se um tempo, a gente tinha que escutar o áudio, né? Eu vendo hoje como evoluiu a tecnologia, uma atividade de compliance, uma auditoria bem mais simples, né, com a aplicação dessas tecnologias. Enfim, são inúmeras oportunidades, de fato, para que possamos aplicar. Mas será que são confiáveis? Essa é a grande questão, que gira em torno dos conselhos, que gira nas nossas rodas de discussões. Será que é confiável? A gente fez uma pesquisa com a Universidade de Queensland para fazer um mapeamento. E eu tenho um retrato do Brasil. Eu trouxe para vocês esse recorte. Na essência, eu estou usando uma outra tela aqui para facilitar a minha leitura. Na essência, o brasileiro está muito confiável, pessoal. Eu diria que 84% acreditam que a IA é confiável. Ou seja, essa pesquisa revelou que os países emergentes estão, talvez, ansiosos pelo uso e pelo ganho de competitividade pela qual ela promete. Essa é a grande promessa. Então, as expectativas são altas, né? Por outro lado, existem os riscos, né? No Brasil, 66% acreditam que podem ter, sim, problemas de segurança, problemas de privacidade. Existe um certo receio em relação à perda de emprego, porque isso acaba otimizando, o ganho de eficiência gerado é muito grande. Então, apenas um recorte, essa pesquisa no QR Code, quem quiser acessar, vou deixar aqui um pouquinho, mas é uma pesquisa global, ela envolveu centenas de executivos e ela fez uma cobertura muito grande do panorama, ok?
mas eu trouxe só para a gente iniciar essa discussão sobre é confiável ou não, né, que é bem interessante. Porque, afinal, existe um desafio enorme na sua implementação. Por que existe desafio? Porque é uma tecnologia emergente. Ela falha, né? A gente viu casos aqui no Brasil, problemas de reconhecimento facial, problemas do treinamento de fato, problemas em traduções. Um palestino foi preso por uma tradução do Facebook, uma tradução errada do seu bom dia. Falta de explicabilidade é outro imperativo do uso da IA. Todo modelo tem que ser explicável. Então, assim, notícias que chocam a comunidade científica é verificar que um modelo consegue prevenir mortes com exatidão mais que uma equipe médica. Mas como ele chega nesse diagnóstico, nessa prevenção? Então, explicabilidade é um elemento de IA responsável. Já já eu passo um pouco qual seria, talvez, ali uma recomendação de um grande framework para governar essa inteligência artificial. Por enquanto, aqui, alguns fatos. Outro tema que trouxe à tona sobre IA generativa. O fato dela gerar uma informação, dela ser criativa, pode causar alucinações. Nesse exemplo aqui que vocês veem, é um exemplo onde a gente estava discutindo, né, com uma empresa de transporte, onde a gente começou a forçar um pouquinho a barra da inteligência. A gente perguntava através do uso de prompts, né? Prompt é basicamente uma pergunta elaborada que eu faço para a IA generativa trazer uma resposta, trazer uma imagem, trazer uma geração de código ou geração de texto. Nesse caso, a brincadeira era: qual será o meu próximo público-alvo? E quando a gente começou a aumentar, pedir, me dá mais 50 exemplos, ela começou a alucinar. Ela começou assim, talvez, né, para essa empresa de transporte, o novo público seja viajantes interplanetários, né, marcianos fãs do Iron Maiden, e por aí foi, né? Então, existe um cuidado que a gente tem que ter com essa nova tecnologia, que são as alucinações. Eis um belo exemplo aí com vocês. E outros que eu trouxe no mundo inteiro, né? Bots que, com um dia de implementação, tiveram um viés tremendo através de injeções de falácias, dentre outros casos aí que vocês podem ver. O Grupo Eurasia, ele traz, então, como os top risks, essa falta de governabilidade da IA. Então, por isso que é um tópico a ser discutido nessa pauta, nessa casa e nesses fóruns. Outra fonte também, o próprio Diogo comentou, né, a KPMG, no seu Instituto ACI, tem apresentado, né, a última pesquisa apontou no recorte Brasil, 83% estão preocupados, sim, com a complexidade dos negócios, bem como a complexidade das tecnologias emergentes, como cibersegurança, inteligência artificial. Então, pelo menos, são dois grandes motivos, né, para a gente olhar um pouco mais a fundo, entender um pouco essa tecnologia, entender qual é a contrapartida, que controles eu posso implementar nesta tecnologia. Aqui eu trago aqui também alguns exemplos, né, de falhas de segurança, talvez temas sobre propriedade intelectual, dilemas éticos, que foram muito discutidos nessa propaganda do comercial da Volkswagen, onde foi recriado, né, a imagem da Elis Regina com inteligência artificial. No final, o CONAR decidiu, né, por arquivar esse processo. Mas é um dos dilemas discutidos sobre geração de imagem, geração de vídeos.
E eis que surgem uma série de regulações sobre o tema. A gente tem acompanhado, tem feito parte das discussões. No Brasil, tem um projeto de lei 2338 que vai regular o uso da inteligência artificial. Então, é algo que a gente tem que estar preparado para a adoção do uso de IA. Nesse projeto de lei, além das multas, ela exige um processo, uma governança, um estabelecimento de avaliação de riscos e controles. Ela vai regular o uso, não a tecnologia. Esse é o lado positivo, né, do nosso projeto de lei, muito discutido, principalmente com a promulgação do AI Act. A gente prevê que o próximo passo é preparar as nossas organizações. Então, principalmente as funções de GRC têm que estar preparadas, né, para entender, para implementar os controles exigidos e mitigar o risco de uma multa que pode chegar a 4%, 6% do faturamento anual da companhia. Então, aí eu trouxe, talvez, um apanhado, né, das diversas legislações. Basicamente, quem é da área de risco sabe que tem muita coisa na inteligência artificial que é difícil enxergar. Principalmente os modelos que são chamados de black box, redes neurais, mas existem técnicas para validar a sua assertividade. Muito embora difícil de reexecutar, mas existem formas de observar, de monitorar, de acompanhar. Bom, aqui eu deixei alguns desafios, né? Eu fiz até uma pergunta para o próprio ChatGPT, mas eu diria que equidade, ausência de viés é um grande problema em modelos de inteligência artificial, né? Os erros que podem causar, os danos, né? Eu até gosto de comentar um caso que aconteceu comigo, onde eu fui numa loja, uma operadora, eu queria comprar um plano pós-pago, e eu até brinco aqui na KPMG que eu sou o único sócio que tem carteira assinada, porque eu sou professor de uma instituição, eu tenho carteira assinada, mas eu dou poucas aulas, então o meu salário, por ser jurista também, ele é muito pequeno. E esse modelo de análise de crédito não possibilitou a minha aquisição desse plano pós-pago. Então, esses danos são tratados no projeto de lei. Né? Como sanar? Que outra forma eu teria, então, de provar, talvez, a minha capacidade creditícia para adquirir um plano pós-pago? Privacidade, acessibilidade, confiabilidade, responsabilidade. Olha que interessante, nesse caso que eu comentei, sorte que a gente tem amigos, né? Quem é o risco? É a operadora, aquela loja que poderia ser uma loja credenciada, ou a empresa que presta serviço de análise de risco para aquela operadora. Então, esses temas, a lei e o projeto de lei, ele é tratado. Eu tenho que definir, a responsabilidade é da empresa, é quem está aplicando no seu negócio. Então, o tema da responsabilidade ele se torna um pouco mais claro, né, mais tácito. Então, é importante, né? Então, procurem aí projeto de lei que regula o uso da inteligência artificial. Eu acho que é um bom tema, um bom norte, uma boa diretriz para a implementação de controles. E aí, o que a gente vê? A gente tem aí, eu fiz uma coletânea dos casos, né, da reunião falsa, muito comentado, né, por todos nós, mas acho que vale a pena, né, usando técnica de deepfake. A IA criou uma reunião falsa, o diretor financeiro de uma multinacional transferiu 129 milhões a criminosos. Então, cada vez mais existe uma necessidade da gente capacitar as nossas pessoas
pela arte do possível, né, como a engenharia social pode ser aplicada usando essas tecnologias, né? A gente viu ali a grande terça-feira, né, a possibilidade de uso de deepfake para influenciar as eleições, tanto norte-americanas, tanto no Brasil. Então, é algo importante para a gente se ater, né? Um vídeo falso aí do Celso Russomano, né, gerando uma imagem e voz do apresentador. Enfim, tem muitos casos, trouxe aqui, muitos golpes usando deepfake. É muito fácil, eu vou mostrar num vídeo rápido como isso está nas nossas mãos. Antes de entrar nesse exemplo, eu vou pedir para o meu amigo Lucas colocar um próximo vídeo que retrata a facilidade, né? A gente encontra até em vídeos de TikTok pessoas ensinando como fazer um deepfake. Vamos ver aqui. Isso que você está vendo agora é o meu clone feito 100% por inteligência artificial. E o mais legal é que depois de criar ele, eu só preciso gravar um áudio ou dar um comando de texto que ele vai criar um vídeo meu simulando as minhas movimentações corporais e sincronizando a minha boca com o áudio. Essa ferramenta é tão poderosa que, além de ser possível criar diferentes clones para tornar o seu vídeo mais dinâmico, você ainda consegue selecionar diferentes idiomas na hora de criar. Imagine the infinite possibilities of using this tool. Ora comunicare sicuramente non è più un problema. Solo necesitas encender la cámara una vez para producir un sinfín de contenidos de alta calidad. Isso é apenas o início dessa tecnologia. Em pouco tempo será impossível diferenciar o que é real do que é inteligência artificial. E para criar o seu clone ou prestar esse serviço para outras pessoas, dentro do meu treinamento Mestres da Inteligência Artificial, eu te ensino passo a passo de como clonar a imagem e a voz de pessoas de forma profissional. E eu ainda te entrego um modelo completo de apresentação e prospecção de clientes só para você copiar e colar e começar a fazer dinheiro trabalhando com essa e diversas outras. Veja, né, pessoal, eu deixei aqui propositalmente porque é uma tecnologia que está aí, pessoas ensinando, até voltando para a apresentação, pessoas em mídias sociais ensinando, treinando a construir um deepfake. Então, é algo que a gente tem que estar atento. Eu trago aqui um exemplo, um belo exemplo, ideado pelos nossos colegas de cyber, onde nós ajudamos a clonar uma voz de um presidente, de um CEO, de uma grande organização. E, claro, a gente usou uma solução de uma Big Tech. E para clonar a voz, olha que interessante, as próprias soluções já têm IA responsável embutida. A gente só conseguiu gerar um clone com a autorização por voz deste executivo dessa grande organização. Feito essa clonagem, o teste que foi feito de engenharia social, a gente aproveitou uma viagem internacional desse executivo e nós encaminhamos uma mensagem solicitando um relatório confidencial para 3 pessoas, 2 VPs e a própria assessora. Dos 3, 2 encaminharam por WhatsApp, por mensagem, o tal relatório confidencial. Uma percebeu, a sua assessora. Ela não liberou. Falou assim, esse não é meu chefe, né? Eu reconheço ele. Então, olha que interessante, né? Mas os 2 VPs passaram essa informação confidencial por um telefone, um número diferente, né? Um número internacional. E aí a gente viu quanto estamos, né, expostos a esse tipo de ataque de engenharia social. Então, mais uma vez, reforçando, né, uma necessidade de treinamento, de capacitação dos nossos profissionais, para manter ali o risco controlado. A gente também clonou a voz de um colega, mas eu vou pular esse vídeo, mas provando, né, que é possível, né? Fizemos um deepfake, mas eu atentaria aqui, né, principalmente para as ameaças, né? O prejuízo financeiro ficou muito claro, né? Poxa, imagina, numa reunião, 120 milhões
foi transferido. É algo absurdo, né? Danos à reputação, é incrível, né? Responsabilidade jurídica em relação a tudo isso que tem sido criado. Então, são temas para serem conversados, né? O mais legal que eu gostei aqui, né, desse recurso, né, que a própria ferramenta me gerou um disclosure, né, de validação ou não daquele conteúdo, de aprovação ou não. Então, cada vez mais a gente tem visto aí uma inserção de controles, certo? Controles internos. Bom, perguntamos para o ChatGPT quais são os seus riscos, né? Me diga aí, né? Oracle, me fala aí, quais são os seus riscos? E ele falou, dentre esses riscos, poxa, a informação gerada pode ser imprecisa, né? Ou seja, a confiança excessiva nas respostas, a gente viu a capacidade de alucinar, uso inadequado, proteção de dados, a gente tem visto aí, poxa, algoritmos que foram treinados com imagens, né, foram treinados com livros e gerando outros livros. Então, alguns autores requisitando aí direitos autorais. Então, tem algo bem complexo a ser sanado em relação a isso, tá? Então, é um pouco das dificuldades de implementação em relação à IA. Propriedade intelectual, é um modelo genérico, impreciso, está desatualizado, geralmente com informações, né? A gente treina, publica o modelo, então a gente tem que perceber que uma informação está desatualizada. Tem uma comparação aí entre o ChatGPT e um papagaio, né? Me disseram que o papagaio, pelo menos, é fofo como bolacha, né? Mas fica aí para a gente refletir, né, em relação... Eu estava até numa sessão com o pessoal e eles comentaram, né? Poxa, mas existe uma tendência de alguns conselhos estão treinando inteligência artificial para participar das reuniões, para participar das decisões. Estão sendo alimentadas com planos de negócio, para que ela sugere, para que ela faça recomendações. Já tem esse propósito, né, de criar uma persona, analista de risco, né, gestor de risco, auditor interno. Então, já é uma tendência. Agora, tudo que está sendo gerado, eu tenho que curar aquela informação, né? Qual informação estou munindo, estou treinando aquela IA? É muito importante, né, conceber isso, né? Existem formas, existem arquiteturas seguras de eu criar um container isolado e fazer com que o meu modelo aprenda apenas com informações da minha empresa. Aí sim, ele responde apenas aquilo que está contido com o material da minha empresa, evitando que ele faça alucinações. Então, existem parâmetros de configuração onde a gente tem conseguido esse bom resultado. Bom, a gente criou, né, resumindo, tem algumas publicações importantes, também ficam aí à vontade de você. Vou deixar um tempinho aí no QR Code, até o Diogo publicou aí, compartilhou nas mídias sociais esse estudo, né, falando sobre riscos e recompensas do uso da IA generativa, uma abordagem que eu vou falar agora com vocês de Trusted AI, a maneira como a gente tem implementado governança sobre essa tecnologia emergente. E alguns estudos, né, privacidade e um novo mundo de IA. Então, material complementar aí para que vocês possam se deleitar no fim desta quinta-feira. Não, brincadeira. Mas fica aí um bom material para vocês acompanharem essas tecnologias. Bom, mas eu escuto muito, né, sobre o Copilot.
Nossa, Santana, o Copilot e tal, me fala um pouco mais, o que é isso? Como é que tem ajudado? Né? Eu diria assim, antes de entrar num pequeno vídeo que eu trouxe para vocês, eu diria o seguinte, pessoal, o Copilot tem gerado 35% a 50% de efetividade no dia a dia das pessoas. É impressionante. Impressionante como a IA tem nos ajudado nas tarefas do dia a dia. Eu até brinquei, mas é muito sério, né? Eu gerei muitos slides, muitas figuras foram geradas com IA, do que vocês estão vendo aqui. Eu vou pedir mais uma vez para o Lucas, se tem um vídeo aí do Copilot, aquele mais curtinho, só para a gente contextualizar. Obrigado. Vamos lá. Eu diria que primeiro o nome, né? Copiloto. Então, é algo que está ali te ajudando no dia a dia a ser mais eficiente, a fazer tarefas como, poxa, eu não faço mais ata de reuniões no Teams. Imagine eu ter uma tecnologia acoplada que ela transcreve, ela resume, ela gera listas de ações. Então, tudo isso a gente tem usado aqui na KPMG, apresentações. Com questões de segundos, eu importo um material, ele gera uma apresentação, ele me sugere outros designs. No Excel, no Power BI, eu clico com o botão direito e peço para obter insights. Ele gera gráficos, gera análises, sugestões, recomendações. Eu diria assim, a produtividade tem sido absurda, né? Então, porém, como toda oportunidade, a gente tem os desafios da implementação de uma IA. Uma delas, eu diria aqui, o Copilot, deixa eu só voltar um slide, né? Imagina o seguinte, a ideia do Copilot é que quando você disponibiliza na sua empresa, essa inteligência artificial vai conseguir acessar qualquer arquivo que você tenha acesso. Então, exige uma governança na empresa. Por exemplo, se eu sou uma empresa que tem um SharePoint, tem uma série de portais, eu preciso, qualquer arquivo publicado nesse SharePoint tem que ter permissionamento. Se eu publico, é uma empresa que usa muitos dados, tem uma série de dashboards no Power BI e usa algum serviço, minimamente, um Row-Level Security nesses arquivos publicados tem que ser considerado. Porque a partir do momento que você disponibiliza essa IA, se tiver algum arquivo, imagina um arquivo de folha de pagamento, que não tem permissionamento, que não tem uma segurança no nível de linha. Se eu fizer uma pergunta sobre qual o salário do Diogo e da Eliette, ele vai me trazer essa resposta. Porque ele vai entender que você tem acesso. Então,
Eu peguei um exemplo de implementação onde eu preciso de ter, de fato, uma avaliação, uma revisão, uma restrição desses dados. Eu preciso de testar se, de fato, aquilo está seguro. Aí sim, colher os benefícios. Por último, eu deixo aqui qual seria a nossa ideia, né, de uma IA responsável. Temos esse framework, e aqui eu vou me ater pelo menos alguns minutinhos com vocês. Então, vamos lá. Na linha de cima desse framework, que pode ser uma sugestão aí para quem está iniciando na governança, tem basicamente 4 imperativos. Eu preciso de implementar uma IA que seja íntegra, não pode ter viés. Explicável, não pode ter bias. Ela tem que ser escalável. Eu não posso colocar um leitor de um documento, onde ele lê, processa 3 contratos, e eu coloco em produção para uma grande empresa, em 1000 ele não vai conseguir dar conta de processar, de gerar, de manter a mesma assertividade. Então, imagina o seguinte, eu tenho 4 grandes imperativos. No círculo, quando eu chamo de soluções, aqui a gente faz referência a uma metodologia antiga, mas muito robusta, que é a CRISP-DM. É uma metodologia de mineração de dados, mas muito aplicada em construção de soluções de IA, porque ela é cíclica. O conceito de IA é que ela está sempre em evolução. Eu estou sempre melhorando o meu modelo, mas começa-se tudo lá em cima, na governança, na aprovação do investimento, na seleção do problema. Definido isso, eu entendo a necessidade de negócio, eu verifico se tem dados disponíveis, eu vou fazer um modelo, seja generativo ou clássico, para aquele tipo de problema. Eu vou treinar a inteligência artificial, eu vou avaliar pelas métricas se ela é assertiva a ponto de eu colocar em produção ou não, e evoluir. Então, existe um ciclo, ok? Agora, imagine o seguinte, para cada parte deste processo, para cada etapa, eu tenho que pensar o seguinte, beleza? Se eu estou querendo esse imperativo de integridade, lá na parte de estratégia e governança, quais são as políticas sobre IA? Que métricas? Quando que eu coloco o modelo em produção? Quando ele tiver 80% de assertividade, 85%? Qual que é a diretriz? Então, a gente preparou, claro que isso aqui é um resumo da metodologia, mas a gente estamos entregando aqui para vocês algumas diretrizes, né? Fase a fase. Na fase de entendimento e desenho, explicabilidade, ok? Metadados dos dados de treinamento. Que dados são esses? Qual é a linhagem? Da onde que vem? Que fonte segura? Ele tem uma amostra estatística significativa? E por aí vai. Ou seja, existem formas de validar um processo de construção de modelos de inteligência artificial. E eu até deixo uma perguntinha aqui para vocês. Será que vocês sabem hoje quantos modelos de IA a sua empresa, a sua organização está usando nesse exato momento? Quantos modelos de IA estão em produção? Quantas ferramentas? Em quais áreas? Por quantas pessoas? Começa daí a governança. Como está sendo usado? Qual o risco de IA na sua empresa? Vocês sabem a exposição? Se tem algum modelo que foi colocado em produção, que o nível de assertividade é mínima? Então, a construção desse framework, dessa jornada
eu só passando aqui os outros imperativos da IA, é isso que a gente se propôs a sugerir como plano. Em números, eu sei que a gente gosta, né, de números de matrizes e tal. Esse aqui é uma boa prática. Na nossa experiência de implementação, talvez ali desses quase 80 controles, pelo menos metade tem sido implementado pelas empresas. E eu preciso de monitorar. A grande dificuldade é quando eu coloco o modelo em produção, como é que eu monitoro ele em tempo real? Como é que eu verifico se ele perdeu a precisão? Um risco de drift, risco de viés. Aí sim, eu preciso de um ferramental de observabilidade para calcular essas métricas, para entender que novos dados estão entrando nesse modelo e que pode causar um viés. Imagina um modelo de classificação ou um modelo até de recomendação de crédito. Se por alguma aventura estou recebendo apenas informações ou procuras de uma região do nosso país, ele vai enviesar. Eu tenho que estar atento para retreiná-lo, para ele ser genérico. Imagina, eu estou ali com um sistema de recomendação. Se ele regionalizar, ele vai enviesar. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Isso nós vimos, talvez a gente pode até colocar esse vídeo aqui, mas é muito interessante, né? Na Febraban, a gente já viu. Pode dar um play, esse não tem áudio. Boa. Pode até tirar o áudio. Na verdade, eu achei bem interessante, estou dividindo aqui com vocês, né? Mas o Banco do Brasil soltou o Maia, olha a preocupação, né? Que é um modelo de validação de métricas de IA. Então, assim, mas como é que eu valido, né, um modelo de inteligência artificial? Existem métricas, tem como eu pegar um relatório, eu validar. E isso eu vi, né, na Febraban Tech desse último ano. Achei bem interessante a preocupação, né, a visão, né, que uma instituição financeira do porte do BB trouxe para todos nós sobre governar, cuidado, zelo em relação à implementação de inteligência artificial. Eu achei bem interessante. Para mim foi um dos pontos de destaque assim neste tema, né? Eu até brinco com meu filho me perguntou, ele era menor, papai, o que é Febraban Tech? Eu falei assim, tipo a Disney dos bancos, né? Então, assim, é algo assim maravilhoso, tecnológico, é fantástico. Tá ótimo, Lucas. Podemos voltar para a nossa apresentação, para o nosso slide. E finalizando aqui, para a gente começar esse bate-bola, aí tem mais de 200 pessoas. Eu estou vendo que já tem perguntas aqui também, né? Mas eu deixo aqui algumas literaturas, né? Novamente, a gente tem escrito muito, né, sobre governança de IA, confiança, enfim, tem uma série de artigos bem interessantes disponíveis, né, nos nossos sites, certo, Diogo? Muitos assinados por você, por mim, pelo Leandro, pela Liette. Então, é algo que a gente tem trabalhado bastante. Muita coisa, Santana. Eu vi sei lá, tem que tinha bastante vídeo, né? Mas acho que foi o primeiro vídeo que a gente falou do canal de denúncia lá, é da KPMG UK, se eu não me engano, né? A gente já está discutindo aqui como a gente linka, que a gente tem o canal de denúncia, a gente tem o AI e a gente tem os RPs, agora a gente precisa avisá-los que eles devem conversar. Que é mais ou menos isso que eles estão fazendo ali, né? É verdade. Legal. Ô, Santana, apareceu uma pergunta aqui para mim, mas ela sumiu.
Então, eu não sei onde ela apareceu, eu acho que mandaram só para mim aqui, e eu vou te fazer a pergunta. Me parece que alguma faculdade fez uma publicação de nomes, de quem foi convocado, tudo, e teve algum erro nessa divulgação. A pergunta dela, AI ajudaria a não ter esse erro? Ela publicou... Eu acho que publicou os nomes errados da faculdade, uma coisa assim, se eu não entendi errado. Eu acho que quem mandou, manda de novo, por favor, aqui pra gente, no público. Mas eu acho que era mais ou menos essa pergunta. Eu não sei, assim, né, em relação... Pô, eu acho que daria... Sempre tem um mecanismo, né? Ou seja, se tem um erro de publicar... Imagina, assim, a lista dos aprovados no vestibular, certo? Sei lá, eu lembro que, na minha época, eu escutava o rádio. Eu sou muito velho, cara. Na Federal eu ficava escutando o rádio e depois saía, não tinha nem site, né? Eu lembro da Federal lá de Minas, não tinha site. Mas eu penso o seguinte, né? Se o erro for esse, imagina a frustração, né? Entre passar ou não na medicina, né? Que não foi meu caso, graças a Deus. Mas se o erro for esse, daria para ter nem precisa nem de IA para isso, né? Na verdade, um simples cheque na base de dados evitaria esse erro, né? Mas, assim, fica difícil para eu entender o contexto. Realmente fica... Eu estou com dificuldade de entender, né? Eu acho assim, o controle poderia ter... A gente sempre fala, né? A única fonte de verdade. O grande problema das organizações é que a gente tem os dados dispersos e eu não tenho uma única fonte da verdade. O ideal é que eu tivesse um repositório central, onde todas as áreas pudessem tomar proveito. Então, se eu quero publicar quem passou no vestibular, que eu consome da única fonte. Não exportar para um Excel e de lá eu gerar um texto e uma comunicação. Isso seria errado, né? Eu acho que chegou aqui, Diogo, a pergunta da Maria Rita, que foi justamente essa, né? Ela colocou assim: nessa última semana houve uma universidade de São Paulo que fez uma convocação errada dos novos alunos devido a um erro de algoritmo. Esse tipo de risco pode ser mitigado com a IA? Olha, eu acho que não, viu, Maria Rita? Por quê? Eu trabalho com magistério tem mais de 20 anos. E, geralmente, assim, o que ele pode ter errado? Ele pode ter errado no corte da nota. Isso aqui é uma regra, né? Imagina que eu fiz ali um select, eu fiz uma consulta no banco de dados, que eu estou entendendo o erro do algoritmo, talvez foi o algoritmo de corte de nota, né? Talvez seja isso, mas eu teria que entender, né? Porque aí é um erro humano, né? Um erro, eu codei errado, né? Assim, a IA poderia aprender que o corte todo ano é 60%. Até daria para viajar um pouco aqui, viu, Maria? Mas, no momento, eu quero dizer que deve ter sido algum erro lá de typing, né? Alguém digitou errado e, infelizmente, saíram nomes a mais ou a menos. Então, talvez o algoritmo... Eu teria que entender, tá? E, Santa, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, Eliette, aí você passa para as demais, que a gente teve, acho, em vários dias aqui, de maneiras diferentes, que é o seguinte: como que eu sei que está certo e como que eu audito isso? Perfeito, perfeito. O Diogo, é o seguinte, todo modelo, né, eu acho que para simplificar aqui, todo modelo tem uma métrica de assertividade. Então, assim, traduzindo, o modelo pode ser de 0 a 10 a nota dele. Então, assim, eu preciso de entrar na construção do modelo, obter essas evidências de como ele foi construído e pegar essas métricas. Isso é gerado em qualquer linguagem de programação. Então, eu consigo definir, olha, você colocou em produção um modelo que é 5. Então, existe um grande risco. De cada 10, ele vai acertar 5. Então, assim, imagina, tem um risco. Então, assim, talvez a grande linha
de auditabilidade dos modelos é esse. A outra, eu posso decompondo como ele foi treinado, com quais dados, esses dados tinham significância estatística? Se não, eu vou ver que tem viés. Outra coisa, quando a gente fala de ética de IA, o Banco Central, atualmente, ele já audita os bancos, os modelos de concessão de crédito. Eu não posso usar um parâmetro de etnia, um parâmetro de gênero para classificar. Isso não é ético, entende? Inclusive, até endereços, se eu tenho uma região que eu tenho uma concentração maior de uma etnia, nem endereço eu posso usar. Então, tem os cuidados éticos com algoritmos, esses hiperparâmetros que são utilizados para classificar, para até fazer um modelo regressivo, né? Olha, quanto você pode pagar. Então, isso tudo tem uma rastreabilidade. Existem técnicas que eu consigo testar. Até IA generativa. Né? IA generativa, eu mesmo estou com um modelo que a gente percebeu. Olha que interessante vocês aí, ó. Esse modelo acertava 85%. Hoje ele está acertando 60%. O que a gente percebeu, pessoal? O ChatGPT 3.5, ele está perdendo assertividade. Isso é uma observação da comunidade. Por quê? Está todo mundo usando. Porque ele é free. Está tendo muito injection de prompt. Ele perdeu a assertividade. Talvez ele tenha que ser retreinado. Quando nós implementamos o algoritmo do 4.0, voltou a assertividade desta nossa aplicação. Então, o Diogo, é algo que a gente tem que estar muito atento, sabe? A todo tempo, para ver se ele não perdeu a assertividade e corrigi-lo. Bom, legal. Mas, Santana, até nesse seu ponto que você falou da questão de ética, né? Só vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui que o Luiz trouxe. Ele coloca assim, mas como que a gente consegue garantir ética no modelo, né? Uma vez que, por mais que eu possa retirar dados geográficos, de gênero, mas ainda posso obter outros tipos de dados, né? Então, assim, é difícil a gente falar de ética quando a gente está tratando de um modelo, né? Não, mas até que não, assim, existe o data lineage, a linhagem dos dados. Então, eu garanto ética, primeiro, sobre a concessão daquele dado. Eu consigo ter todo, desde que eu tenha a governança, né? Por isso que são outros controles atrelados, né? Então, primeiro, tem a governança? Tem. Esse dado eu posso usar? Eu tenho consentimento? Pode. Então, tudo bem. Então, é fácil eu identificar quais foram os dados utilizados. Dá um exemplo aqui para vocês, né? A IBM tomou uma decisão no modelo deles de IA generativa, né, o Watson X, eles tomaram uma decisão de só treinar com bases de dados curada. Diferente do Gemini, diferente do OpenAI, a IBM tomou essa decisão. Lógico, está demorando mais tempo para o modelo ficar assertivo. Mas eles estão tomando esse cuidado. Eles não vão ter problema nenhum com propriedade intelectual. Eles estão curando, estão verificando se tem um consentimento. E isso demora muito tempo. Então, você vê, está todo mundo aí, as big techs, né? Google, Facebook, Microsoft, com OpenAI. Só que a IBM agora está chegando que talvez, para algumas empresas, seja uma solução de problema. Né? Eu tenho um modelo que é o único modelo do mercado hoje curado. Então, assim, existe sim uma forma de eu garantir ética. Eu garantir que eu só vou usar dado, que eu tenho consentimento e que é permitido pela legislação atual, local, ou até dentro das boas práticas, tá? Perfeito, Santana. E aí, nós temos várias perguntas aqui no chat, mas eu queria também fazer uma pergunta aqui, porque durante a sua apresentação, você falou muito da questão da importância da governança, né? E você falou, inclusive, que conselhos, né, têm cada vez mais buscado utilizar também a inteligência artificial no processo de tomada de decisão. E aí o interessante é que tem um caso
E não é recente, é de 2014, de uma empresa da Ásia, que chama, até anotei aqui, chama Deep Knowledge Ventures, que é uma empresa que trabalhava com a parte de tecnologia aqui para o segmento de saúde. E que lá em 2014, eles já tinham colocado uma inteligência artificial como um board member. Era o 6º membro do conselho, né? Que legal. E você vê que 10 anos atrás, né? Mas, ao mesmo tempo, a discussão que se tinha no mercado à época, e eu acho que ainda fica hoje, é a questão de responsabilidade. Porque o que você falou, eu não posso colocar responsabilidade, uma hora que eu tenho uma inteligência artificial como board member, numa decisão incorreta de uma inteligência artificial, né? Então, existe muita discussão quanto à responsabilidade. Então, só queria aproveitar, você disse que, enfim, tem uma nova lei que está sendo discutida no mercado, né? Mas como que essa questão de responsabilização corporativa está sendo debatida no caso do uso da inteligência artificial, né? Excelente pergunta, viu? Nesse caso aí, quem admitiu como um board member é o presidente do conselho, certo? A responsabilidade, se a gente segue a linha do que o projeto prevê, está na pessoa do presidente, do board member. Essa responsabilização pelo uso da IA. É claro que hoje a gente até discutiu, né? E aí, como é que eu vou validar uma informação gerada pela IA? Uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre coloca o homem no loop. Ou seja, nós é que vamos julgar se está certo ou se está errado. Então, é muito importante isso. Por isso que a gente trabalhou nessa 1 hora atrás, falando do risco, falando do problema de alucinação, falando de viés. Então, tem que ter uma revisão humana. Eu até entendo, até a equipe médica, a gente percebe que ela usa IA, mas tem uma equipe médica também analisando seja um exame de imagem e concluindo com esses insights. E a gente tem visto que isso tem aumentado a assertividade, né? Tem até um estudo, esse estudo é bem legal. O maior médico analisador de imagem, ele acerta 90%. A equipe médica mais preparada acerta 92%. A IA está acertando 94%. Mas eles juntos sobem para 97%. Então, eu entendo que a saída é essa. A gente não pode ignorar a vantagem de ter ali como um board member algo que tem a capacidade de ler, de processar, de resumir milhares de notícias no dia. A gente não pode ignorar essa vantagem. Eu acho que isso tem que ser atrelado à minha vantagem competitiva e somar no meu processo decisório. Mas eu não delegaria, nesse momento, de maneira alguma, para a IA. Seria um baita de um risco. Claro, claro. Não, e com certeza, eu acho que a questão da responsabilidade corporativa, ela tem que ser debatida de fato, né? A responsabilidade é da empresa, é do owner do processo, né? Enfim, aqui eu acho que é um bom ponto. E aí, Santana, tem uma pergunta aqui que o Gabriel fez logo no início da sua apresentação, que ele fala o seguinte, né? Quando a gente fala de IA, a gente tem uma preocupação grande com a questão de proteção de dados, né? Uma vez que você vai usar também isso para processos de auditoria interna, contabilidade, contas a pagar e outras áreas, né? Será que um caminho mais seguro, né, para a questão da proteção de dados, né, poderia ser a companhia investir na criação da sua própria IA? Como que você tem visto essa discussão e até mesmo Claro. Como que as empresas, né, têm visto essa questão da criação da sua própria IA? Eu acho que aqui tem dois contextos, tá, Gabriel? Primeiro, o seguinte, existe uma maneira segura de você não expor informação da sua organização para OpenAI e outras empresas. Então, você consegue criar um container e trazer esses modelos para dentro de casa. A criação da própria IA, eu acho assim impossível você criar algo melhor. Porque é impossível a gente recriar um ambiente computacional necessário para treinar esses modelos.
bilhões de parâmetros. Eu acho que a gente tem que tomar proveito com uma arquitetura segura. Então, existem arquiteturas de referência para você manter esse ambiente seguro. Eu até diria, nós da KPMG, a gente levou 1 ano para homologar essa IA e realmente garantir que nós não vamos expor os dados dos nossos clientes com o uso dessa inteligência artificial. Não é fácil, né? Acredite, não é fácil, mas tem uma arquitetura de referência, sim, que dá para ser usada IA. E eu acho que o caminho é você tomar proveito de toda essa inovação, que são investimentos bilionários que são feitos. Eu acho que é difícil ter, como a gente diz, né, bala na agulha, para acompanhar toda essa inovação. E não só isso, você atrair os melhores talentos, que eu acho que esse que é o desafio. Como é que você vai atrair, ter o poder computacional? Eu acho que o caminho é uma arquitetura segura e acompanhar o melhor que está tendo, né, e fazer uso. Eu vejo o seguinte, usar essa tecnologia para criar soluções proprietárias, aí é gol de placa, viu, Gabriel? Criar algo que só os seus dados têm. Por exemplo, a gente tem aí um moinho, né, de trigo, que ele tem um histórico de compras de trigo, ele sabe o momento exato. Por que não digitalizar esse conhecimento que vem de família numa inteligência artificial? E aí sim ganhar competitividade. Então, eu ia nesse caminho aí, Eliette. Perfeito, Santana. E aí, eu acho que amarra novamente uma pergunta aqui do Luiz, que ele falou o seguinte, né? E qual que é a periodicidade mínima para retreinar um modelo de IA generativo? Generativo? Nossa, vai depender bem do uso, viu, gente? A gente tem percebido aqui, a gente tem retreinado quase que mensalmente. Quase que mensalmente a gente tem retreinado. Por quê? Porque tem tido boas atualizações, a gente tem feito melhorias significativas, a gente tem utilizado, né, modelos que escolhem, né, entre o Llama 3, que é do Facebook, agora a gente incluiu o Gemini. É como se fosse o seguinte, né? Eu vou analisar uma imagem, né? Existem diferentes tecnologias de extração de OCR, né? Eu extraio texto de uma imagem. Existem diferentes ferramentas. A gente usa 3. Então, assim, a gente usa as 3. A que melhor performou, a gente segue o fluxo, né? Então, o que está acontecendo hoje com IA generativa é que quando eu submeto uma tarefa, seja ela de resumo, seja ela de leitura de um documento complexo, como um edital, onde eu tenho que extrair ali talvez umas 5 entidades, a gente tem submetido para esses modelos. E por que a gente tem retreinado periodicamente? Porque eles têm evoluído. Por isso, né? Então, até estabilizar, a gente está com essa frequência bem significativa aí, viu, pessoal? Perfeito, Santana. Nós temos uma outra pergunta que a Daniela, eu lembro, ela fez essa pergunta aqui na aula de riscos, salvo engano, né, Daniela? E eu acho que talvez se encaixa aqui com uma resposta muito conectada aqui com a sua aula, que é o seguinte: quais são as estratégias para fortalecer a implantação segura dos smart contracts, né, contratos inteligentes, por meio do uso da inteligência artificial? Não sei qual que é a sua vivência e experiência com esse tema, Santana. Eu acho assim, o smart contract por si só, ele já é seguro. Desde que eu use uma rede de blockchain pública, ele já é seguro, né? Então, o que eu vejo aqui é talvez uma combinação, né? Eu vejo necessidades, por exemplo, de criptografia, né? Tem informações, a gente mesmo está passando por um processo onde a gente está implementando traceability, né, no agronegócio, que algumas informações, apesar da gente usar blockchain público, a gente vai criptografar. Aí sim, eu uso a IA para criar uma boa criptografia para persistir nesses blocos. Então, eu vejo que a junção das duas técnicas, eu vou garantir, talvez, não é nem segurança, mas a privacidade daquele dado, porque a rede, por si só, é a mais segura. É difícil você quebrar ali uma cadeia do blockchain.
Então, tem que me lembrar, poder computacional é gigante, haja GPU ali, né? E a gente só viu casos, pelo menos que eu tenha conhecimento, né, de blockchain privada, né? Tem exemplos já, mas a pública não. Ô Santana, a gente está falando muito aqui de inteligência artificial, né? E acho que nem há 3 anos atrás a gente estava falando de robotização, certo? Que era automatização, robotização. Quando que vem robô com AI? Acho que já está, viu, Diogo? Na verdade, assim, hoje as próprias soluções de automação, a gente até tem um nome interno, né, de Intelligent Automation, elas já têm inserido a própria inteligência artificial. Então, num fluxo, vou dar um exemplo aqui de uma tecnologia, né, certo sinal, Power Automated. Quando você cria um fluxo de automação, ele já tem lá a leitura de contrato, ele já tem a análise de sentimento de um comentário, já está embutido. Até no Power BI, né, se você quiser fazer uma análise de sentimento, se você quiser fazer uma pergunta por um gráfico, ele responde. Você pega um gráfico de linha hoje no Power BI, se teve um aumento, você clica naquela bolinha e pergunta assim, por que aumentou? Cara, é impressionante. Se o seu modelo semântico está legal, daquele Power BI, ele responde por que teve aquela variação. Então, a gente faz auditoria, análise de variação. Cara, isso aqui é uma oportunidade que abre, assim, tremenda, tremenda. Então, já está embutida, né, embedada, né, que o pessoal fala, a IA em automação. Legal. Bacana, Santana. Nós temos uma outra pergunta aqui do Gustavo, que ele fala o seguinte, né, que pelo que foi colocado aqui durante a sua fala, né, talvez fique um pouco mais claro aqui que o uso e controle, né, da inteligência artificial, eles ainda talvez estejam mais focados ali na primeira e na segunda linha de defesa, né? Então, quem é que é o process owner, né? Quem está realmente realizando no dia a dia ali seus processos, né, com o uso da inteligência artificial. E a segunda linha, talvez a área de controle, gestão de riscos, controladoria, né, na facilitação ali de algumas atividades. Mas a pergunta dele e com relação à auditoria, né? Seria correto, né? E aí talvez vale também a sua experiência de mercado, como que você tem visto isso na prática, que a auditoria incorporaria uma nova vertente, né, para fazer o monitoramento contínuo, né, da confiabilidade e assertividade da inteligência artificial, né, desses parâmetros que são criados, porque a preocupação dele é com relação à independência, né? Se eu que sou da área que eu estou validando os scripts, né? Quem que está com um olhar mais independente, tendo certeza que ali a gente não está criando algo que possibilite uma manipulação, uma projeção incorreta, né? Que aí até amarra com uma outra pergunta, a má utilização, né, da inteligência artificial. Então, legal, boa pergunta do Gustavo, né? Vou trazer a experiência que a gente tem lá com o Banco do Brasil, né? O pessoal da Audit. Então, assim, inicialmente, a implementação dos controles, eu concordo com o Gustavo, é da segunda linha de defesa. Né? Ou seja, quem vai cuidar disso, né, uma área específica, lá eles têm um COI, e a auditoria interna, ela vai auditar os controles. No início da implementação, até se confundiu um pouco, né? Eles cuidaram desse monitoramento e depois entregaram. Né? Existe esse combinado, né, lá na Audit, e assim eu vejo, né? Mas a ideia é sempre manter a auditoria interna independente como terceira linha e deixar essa parte de controle, de monitoramento para a segunda linha de defesa. Pode usar as ferramentas como evidências de auditoria interna? Pode. Né? Ou seja, eles tiveram que ser capacitados a entrar nos consoles, né? Seja de Machine Learning Studio, qualquer console, nos notebooks, o que seja, para, de fato, fazer as auditorias, coletar as suas evidências. Mas, no final,
manteve-se a independência, cada um fazendo o seu trabalho. E aí eu acho que entra o que você colocou da capacitação, né, ô Santana? Porque, imagina, o olhar do auditor interno, ele tem que ser muito mais amplo, né? Reforça cada vez mais de você ter que ter um especialista lá dentro do seu time, né, que tenha o conhecimento, além do que a gente já tinha tradicional dos ambientes de controles gerais de tecnologia da informação, né? Você tem que ter alguém que conheça cyber, que conheça, de novo, essas novas tecnologias, né, entender realmente o uso, né? E eu fico pensando nisso, Santana, principalmente porque, por exemplo, em processos de auditoria, a gente fala muito de projeções financeiras, é sempre uma área de risco, uma área de foco, né? Porque é onde você pode ter uma projeção que leve a uma manipulação de um número, né? E aí é fácil você querer utilizar modelos preditivos com a inteligência artificial, mas que não tem base nenhuma, né? E aí, consequentemente, enfim, eu manipular ali os resultados. Então, a gente tem que ter muito conhecimento se aquilo realmente faz sentido, né? Aí eu vou fazer uma última pergunta por conta do tempo, que foi feita pelo Denis, que ele falou o seguinte: quais processos da auditoria de IA ainda têm mais dificuldade de acelerar? Com certeza é o momento final, né? Você conseguir validar o acompanhamento, o monitoramento do modelo, pela necessidade de ferramenta, porque é impossível fazer na mão. É impossível, né? É possível, mas é muito trabalhoso, né? Eu garantir que o modelo não tem um drifting, sabe? E hoje, assim, existem inúmeras ferramentas que fazem esse trabalho, né, de observabilidade, geração de alertas, até conectando, né, com as ferramentas de GRC. Quando gera um alerta lá de drift, ele já abre um alerta, já alimenta um risco, já quantifica o quanto que aquilo pode gerar de impacto naquele negócio, que aquele modelo está atrelado, né? Então, já vi soluções, né, que conectam isso tudo. Então, é algo assim, espetacular, o que a tecnologia também tem a nosso favor. Mas dentro daquele fluxo que eu comentei, com certeza, quando você coloca em produção, né, aquele implantar e evoluir é o mais, eu diria, né, meus colegas falam, mais nervoso, né, de você fazer o acompanhamento sem ferramental. Eliette, deixa eu aproveitar que a gente tem 1 ou 2 minutos aqui. E, Santana, eu acho que a pergunta aqui eu estaria do outro lado, provavelmente, fazendo a pergunta. Por onde que eu começo com isso daqui, né? E vamos pensar que aqui a gente tem pessoas da terceira linha de defesa, primeira e segunda linha de defesa, né? Então, nessas pessoas, onde que eu começo? O que que eu faço? Quais seriam os próximos passos aqui? Legal. Bom, acho que a primeira coisa, Diogo, que a gente sempre fala com os nossos clientes, né? A gente sempre começa fazendo um inventário, ok? Então, como está sendo usado, que ferramentas. Então, a gente começa com esse inventário. Depois, com uma avaliação de maturidade. A gente pega como parâmetro esse framework do AI in Control, a gente faz um assessment para ver quais são os gaps, né? Aonde que tem menos controle. Terceiro, é implementar. Quarto, capacitar o time para que aquilo se mantenha. E quinto, é monitorar. Então, começa-se com o inventário... Deixa eu só melhorar essa pergunta, porque você partiu de uma premissa interessante aqui. Você partiu de uma premissa de que todo mundo já usa. Mas, Diogo, não é inocência... Mas, não, essa é uma pergunta minha também, eu não sei. É nossa inocência. Às vezes a gente não sabe e já está sendo usado, é isso? Exato. Mesmo que não oficialmente, certo? Todo mundo está usando. Todo mundo. Eu hoje fiz um assessment, né, com alguns clientes e perguntei, todo mundo está usando. Inclusive, assim, eu não vou, logicamente, citar, mas até a OpenAI. Até tem pessoas assinando ChatGPT-4 para acelerar a vida dele. Isso a rodo. Então, assim, acho que a primeira coisa é o inventário. Outra coisa, quantas ferramentas são compradas com cartões de créditos que fazem alguma coisa? Tem inúmeras. Então, esse inventário é super importante.
né? Depois fazer um assessment, beleza, pode ser descentralizado, né? E geralmente o uso está descentralizado, apesar de ter uma área, né, um COI que deveria governar, mas hoje descontrolou o processo. E a gente sabe, a gente viveu essa ansiedade, até que você, por algumas vias mais tecnológicas, você chega a bloquear o uso de um site via regras de firewall. Você pode bloquear dentro da sua empresa, mas quando a pessoa chega em casa, ele usa um computador pessoal, e eu já escutei de diversas pessoas que usam para ler o contrato, para fazer um plano de vendas, né? Então, eu acho que essa conscientização, aí entra os outros pilares, mas inventário, depois fazer um assessment da maturidade de controle, depois implementar esses controles, né? Depois se capacitar e monitorar. Risco grande, né, Santana? Porque aí não foi você que treinou, você não sabe como foi treinado, você não sabe como que vai ser aquela conclusão, né? Então, é um risco aí interessante que os caras estão correndo, né? Exato. Acho que hoje está, assim, o caminho é você prover essa tecnologia de uma maneira segura, que foi até um caminho que nós chegamos, né? A gente viu que tem que disponibilizar, mas disponibilizar de tal forma que a gente tenha um controle, que a informação não seja vazada, que seja, né, um chat GPT privado, não público. Então, se a tecnologia está aí, todo mundo quer usar, né? O Gartner apontou aí 92% dos profissionais atualmente no globo estão querendo aprender mais sobre IA. Então, não tem como evitar. Ninguém quer fazer mais trabalho braçal, né, Santana? A gente quer ver o resultado e analisar, né, cara? É igual o vídeo, né? Reporting AI. Né? Faça isso para mim. Por que eu vou criar todos aqueles análises todas lá, se ele pode entregar para mim, eu mais ou menos tomo a decisão, ouvir o que aconteceu, né? Então, acho que é. Mas chegou a hora aqui, Santana, muito obrigado aqui, eu acho que obrigado a vocês. Acho que respondeu bem as perguntas que a gente tinha todos os dias aqui, acho que endereçou bastante, a gente vai mandar o material aqui, vou mandar o seu contato para todo mundo também que quiser mais conversar disso daqui. A gente fala muito aqui de gestão de contratos, acho que você passou por muito aqui um pouquinho, mas é o tema que chegou muito para a gente, né, Santana? Acho que essa é uma tecnologia que ajudou muito a gente na gestão de contratos, com outras soluções aí que você falou de robotização também, né? Mas agradecer, Santana, aqui pelo seu tempo, a apresentação foi muito boa, eu acho que a gente fechou aqui com chave de ouro o tema do momento. Eliette, obrigado novamente aqui, obrigado por todos os dias aqui, a coordenação, a apresentação, foi muito bom tê-la aqui no Risk Journey 2024 e agradecer a todos aqui pela presença nesses 6 dias. Tivemos algumas milhares de pessoas, né? Eu acho que a gente teve mais de 2 ou 3 mil pessoas em todos os dias aqui. Muitas perguntas, a gente está tentando entrar com as pessoas, em contato com as pessoas também para ver se tem mais alguma dúvida que querem sanar. E fica o nosso agradecimento aqui pela presença de todos aqui, todo esse tempo. Tem muita gente ainda aqui online e estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida que vocês tenham. Espero vê-los todos nos nossos diversos eventos que eu não vou citar, como tem o Risk Journey, tem o AI do Santana que a gente falou também, e o nosso Risk Journey de 2025, que deve ser ano que vem, um pouquinho antes do Carnaval, um pouquinho depois do Carnaval, depende de quando é o Carnaval, que eu não sei ainda, mas estaremos lá em 2025. Pessoal, muito obrigado pela presença novamente e nos vemos. Obrigado e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. gente. Obrigada.